queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Davi Robson, sou professor e estamos trabalhando neste módulo a nossa Teologia Bíblica do Novo Testamento, nossa TBNT. É um prazer para mim estar ministrando essa aula para você. Esta aqui é a nossa primeira aula, que está disponibilizada também no nosso canal do YouTube. Se você não é ainda membro do nosso canal, aproveite essa oportunidade para você se tornar membro, se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva nesse canal e participe também daquilo que está disponibilizado para você como material aqui no nosso canal. E você que é meu aluno, seja muito bem-vindo. Nós temos nossas aulas online e também algumas aulas gravadas. Então, sem mais delongas, na introdução da nossa disciplina, eu quero apresentar para você aquilo que vamos trabalhar. Na Teologia Bíblica do Novo Testamento, estudamos basicamente o contexto formativo do texto, aquilo que formou o ambiente do Novo Testamento, aquilo que é o pano de fundo, o background, aquilo que está por trás dos fatos do Novo Testamento. Nessa disciplina, então, não necessariamente iremos aplicar esses conteúdos. Nós iremos somente conhecer, estudar o ambiente formativo do Novo Testamento. Inicialmente, nas nossas próximas aulas, estudaremos o período interbíblico, aquele período de 400 anos que é a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do Primeiro Testamento para o Segundo Testamento. Esse período marcou profundamente a história dos hebreus. Houve ali a Revolução Macabaica, houve um período, inclusive, de liberdade dos judeus em função desta guerra, desta revolução. Os hebreus ganharam certa autonomia, que nós percebemos, inclusive, no Novo Testamento, esta certa autonomia frente à imposição romana que estavam vivendo ali. Estudaremos João Batista, João o Batizador, seu ministério, seu discurso, principalmente o seu batismo, aquilo que deu luz, aquilo que formatou algo muito importante no Novo Testamento, que chamamos de comunidades do deserto, as comunidades dos essênios, as comunidades de Qumran. Essas comunidades influenciaram grandemente o contexto do apóstolo Paulo, o contexto do próprio Jesus e o contexto formativo do Novo Testamento. Estudaremos essas comunidades, iremos conhecer essas comunidades. Nessa disciplina, conheceremos também todas as transformações que aconteceram exatamente nesse período aí de 400 anos, os livros apócrifos, os livros que não foram relacionados no cânon do Novo Testamento, os livros basicamente escatológicos, messiânicos, os livros que os rabinos, o rabinismo dos hebreus produziu. E estudaremos também o contexto dos evangelhos, os 3 evangelhos, a formação desses evangelhos. Estudaremos o apóstolo Paulo, basicamente não na sua teologia, mas na sua formação. E estudaremos ali todo o contexto também do evangelho de João, entendendo que o evangelho de João é um evangelho apartado, separado ali dos 3 evangelhos. João tem uma teologia particular, uma teologia própria. Um dos temas que vamos começar a tocar hoje e que vamos terminar no nosso próximo encontro é um tema central do Novo Testamento. É o reino de Deus, a Basileia. Quando falamos sobre reino, estamos falando exatamente sobre o governo, o reinado soberano de Deus que estava sendo implantado por intermédio de Cristo. Esse governo, esse reino de Deus, ele está basicamente, segundo o nosso teólogo de referência, um deles, o George Elton Land, ele está implantado, porém não consumado. E nós vamos ver na nossa próxima aula o que é esta implantação e o que é a consumação do reino, ou a ideia do já e do ainda não. Uma ideia muito prevalente na nossa teologia. Então, nós entendemos o reino como domínio. O reino é um domínio de Deus, é um domínio dos céus. E nesse domínio, nós temos as 3 dimensões do reino, que é o passado, o reino de Israel, o presente, que é o próprio contexto do Novo Testamento, quando Jesus implanta seu reino, e o futuro,
que seria de fato a consumação desse reino, aquilo que iria acontecer envolvendo não só Israel, mas todas as nações agora envolvidas na questão do reino de Deus. Estudaremos, portanto, que no Antigo Testamento há uma grande expectativa escatológica. Há uma esperança escatológica que está rodeando a ideia de reino de Deus, ou reino dos céus. Nós vamos entender exatamente o que significa reino de Deus, reino dos céus e vida eterna. São conceitos muito importantes e diferentes. No Antigo Testamento, a palavra é Malkut. A palavra hebraica Malkut, que significa reino, que é diferente de povos, né? É uma outra expressão hebraica, a ideia de povos. Aqui nós temos a ideia de um reino, sendo, portanto, implantado por meio de um sistema religioso, por meio de um sistema ritualista. E temos esse conflito, que vamos também tocar nas nossas próximas aulas, entre o presente e o futuro. Esse dualismo escatológico. Dentro da questão dualista, nós temos o dualismo antropológico, temos o dualismo cosmológico, temos o dualismo futurista ou escatológico. Todos eles vocês irão entender nas nossas próximas aulas, entendendo que o reino de Deus para os judeus seria um padrão ético, um padrão moral estabelecido ali, um padrão de culto estabelecido. O reino como um padrão para toda a humanidade. Todos então estariam enquadrados dentro de um sistema que seria de fato implantado a partir do Messias. Então nós temos todo o contexto do Antigo Testamento, iremos falar sobre reino no Antigo Testamento, essa palavra Malkut, entraremos ali no período interbíblico, João Batista, os evangelhos, esta ideia de reino de Deus, primeiro uma ideia muito espacial ligada a Israel, uma ideia de que o reino seria um povo, que já é uma outra noção, não necessariamente a nação de Israel, mas um povo diferente. Nós veremos a qualidade do reino, a hierarquia do reino, as operações do reino. Veremos também o que significa, principalmente na teologia de Paulo, a palavra século, aion. A palavra século vem de secular, vem de algo presente. E veremos, de fato, toda essa construção de ideal hebraico e daquilo que Cristo implantou, pensando naquilo que viria futuramente, ou seria futuramente consumado, que é o seu reino. Falaremos, inclusive, da ressurreição, dessa teologia importante do reino de Deus, que é a ideia de que o que marca o início do reino é exatamente a ressurreição. Então, estamos, nesse contexto de reino, vivendo uma era atual, uma era presente, para abrir um tempo futuro, a eternidade ou o tempo por vir. Na linguagem do George Elton Led, estamos aguardando uma nova era em relação ao tempo presente. E estas duas eras, elas estão em oposição, elas estão em conflito, são dois tempos diferentes, o reino escatológico e o reino futuro. Então, na nossa próxima aula, iniciaremos os nossos estudos em Teologia Bíblica do Novo Testamento, uma matéria muito importante, onde nós vamos focar em todo o ambiente fundamental desse texto que para nós é o mais importante, que nos separa do judaísmo, que é o texto do Novo Testamento. Um forte abraço, aguardo cada um de vocês nas nossas aulas presenciais. Um abraço.